Olá, pessoal, boa tarde. Na nossa atividade de hoje, nós falaremos sobre generosidade. Você sabe o que significa uma pessoa ser generosa? Então, a pessoa generosa é aquela pessoa que partilha as suas coisas sem esperar nada em troca. É uma pessoa que gosta de ajudar os outros. É uma pessoa que é sempre grato quando alguém lhe ajuda. Todas essas características são de uma pessoa generosa. E aqui, no nosso livro, na nossa atividade, nós falaremos sobre isso. Conheceremos a história do gatinho generoso que fez uma boa ação por um amigo. Então, vamos lá. Antes de começarmos a nossa atividade, nós vamos colocar a data de hoje, né, que é o dia 6 de novembro de 2020. E aí, nós vamos fazer uma reflexão. Aqui nós temos uma historinha dividida em 3 quadrinhos. Então, olha só, no primeiro quadrinho, nós vemos o menininho na chuva, né, com o guarda-chuva. No segundo quadrinho, esse menininho que estava com o guarda-chuva encontrou um coleguinha que estava se molhando na chuva. E aí, o que ele fez? Compartilhou o guarda-chuva com um coleguinha que estava se molhando. Então, ele teve uma atitude generosa. Ele ajudou alguém que estava precisando. Ele compartilhou. Então, a atividade pergunta: como você se sentiu ao ver essa tirinha, essa historinha? Pinte o rostinho da sua emoção. Quando você viu essa historinha aqui do coleguinha ajudando o outro, você sentiu alegria, tristeza, medo, raiva ou surpresa? Você vai pintar a carinha que mais representa a emoção que você sentiu. E depois você vai colorir uma letrinha de cada cor. E essas letrinhas aqui, olha, formam a palavra generosidade. E agora vamos escutar a historinha do gatinho generoso, o Malhado. Vamos ver o que aconteceu nessa história. O gatinho generoso. Essa história quem escreveu foi Jerusa Rodrigues. Malhado era um gatinho muito legal, tinha muitos amiguinhos e sempre ajudava quem precisava. Um dia, passando perto do rio, ele ouviu um barulho e uns gritos. Socorro! 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 Olha lá, o Malhado ficou assustado ao ouvir aqueles gritos. Imediatamente, o gatinho foi correndo ver o que estava acontecendo. Chegando na beira do rio, viu o coelho assustado, com medo e dentro do rio, tentando sair, mesmo tendo medo de água. Como todo gatinho, o Malhado não pensou 2 vezes e, tibum, pulou no rio e salvou o coelho. O coelho contou ao gatinho que escorregou, acabou caindo no rio e não conseguiu sair. Se não fosse a generosidade do gatinho Malhado, o coelho teria morrido. E aí ele agradeceu. Muito obrigado por ter me salvado, Malhado. E aí os dois se abraçaram e terminou tudo bem nessa história, né? E agora tem uma pergunta para você. Você tem sido generoso? Você é uma pessoa generosa? Que compartilha? Que quando alguém te ajuda, você agradece? Você ajuda as pessoas? Então, agora nós vamos para essa parte aqui da nossa atividade, que diz assim: pinte as carinhas das emoções presentes no texto. Então, aqui nesse texto, teve alguma situação de alegria? Teve uma situação de alegria. Teve alguma situação de nojo? De medo? De raiva? E de surpresa? Então, você vai pintar as carinhas de emoções que nós vimos nessa história. E por último, você vai desenhar e pintar o animal que foi generoso. Você vai fazer aqui nesse primeiro quadro. Quem foi o animal que foi generoso? Foi o coelho ou foi o gatinho? Então, você vai desenhar aqui. E depois você vai desenhar e pintar o animal que pediu socorro. Quem foi que pediu socorro? Isso mesmo. E
E aqui, gente, na página 101, nós temos essas medalhas aqui, que seriam pra gente fazer um quadro na nossa sala, na nossa escola, e colocar uma medalhinha para cada aluno toda vez que ele fosse generoso. Mas, como nós estamos cada um na nossa casa, a tia vai disponibilizar para vocês um quadro de atitudes generosas que você pode ter aí na sua casa, com a sua família. E aí, cada vez que você cumprir uma atitude daquela, você pode colar uma medalha. Você pode colar no seu caderno, se vocês não puderem imprimir, mas aí você recorta a medalha e cola lá, por cada atitude generosa que você tiver. Tá bom? Beijos, bom final de semana e até a nossa próxima aula.